Olá, estamos aqui no Pode Quixabeira com o quadro Pode Meire, Empodere-se Comerinha. Hoje vamos falar de alimentação saudável com ela, Paula Silva Ferreira, conhecida Paulinha da Raízes do Sertão. Seja bem-vinda, Paulinha, ao nosso Pode Meire. E que alegria falar com você aqui com a gente. A alegria é nossa, Meire. Assim, a gratidão por esse espaço, por estar aqui para a gente conversar um pouco, né? É isso aí, gente. Paulinha, mãe, empreendedora sustentável, mãe de 3, tem um bebezinho de 2 anos em casa esperando essa mulher empoderada, certo? Uma incentivadora, com um histórico lindo, premiada pelo Mulher Sebrae de Negócio, articuladora da rede Agroecologia, militante, ativista sustentável. E estar aqui com Paulinha é muito importante porque nós vamos falar de alimentação saudável, de orgânicos. E eu quero começar perguntando: como se processa a certificação dos produtos orgânicos? Bora lá. Nós no território de Irecê trabalhamos com a certificação participativa. Então, fazer a certificação participativa, nós precisamos estar credenciados no Ministério. Quem está credenciado no Ministério para fazer essa certificação é a OPAC Povos da Mata. O que é uma OPAC? É um organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica. É uma associação. Você pode ser certificado de forma participativa ou de forma por auditoria, contratar uma empresa. Aqui no território, a gente faz de forma participativa. Os agricultores e agricultoras, os consumidores, as instituições que acompanham todo o processo de certificação nas unidades produtivas. Então, no território de Irecê, quem faz esse trabalho é o Núcleo Raízes do Sertão, o qual nossa Paulinha dos Orgânicos ou Paulinha do Núcleo Raízes do Sertão é uma das líderes mediadoras dessa certificação. Quantos agricultores hoje existem certificados aqui na nossa região, ou melhor, na nossa macro-região? Então, aqui na nossa região hoje nós temos 483 agricultores certificados. A gente identifica assim como CPFs. Tá? São pessoas que estão certificadas. Nós temos hoje um número de 183 unidades produtivas. Por que a gente tem essa diferença? Porque a unidade produtiva ela está certificada, mas dentro desta unidade produtiva nós temos pessoas que estão envolvidas no trabalho. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Na minha unidade produtiva, nós temos meu irmão, Matheus, e o meu pai, que estão dentro do nosso cadastro. Então, são 3 CPFs que estão vinculados àquela unidade produtiva. E isso para a gente é importante, Meire, porque tem a questão também do empoderamento. Antes, a gente tratava a unidade produtiva. E a gente sabe que, como unidade produtiva, na maioria das vezes, quem é o chefe é o homem. Isso. E quando a gente faz essa diferenciação, aí a gente consegue enxergar as mulheres no processo agroecológico, os jovens no processo agroecológico. Então, estão ali também certificados. E o que eu acho, assim, encantador, eu vou te contar um segredo. Quando você estava lá, recebendo a premiação do Sebrae Mulher de Negócio, eu me emocionei. Eu vibrei, porque, gente, esse campo de negócio, esse mercado, certo? Até então ainda é uma atividade predominante masculina. E ter Paulinha lá é muito representativo. E eu queria entender mais um pouquinho sobre isso. De que forma você pode explicar o que é rede de agroecologia? Então, a estrutura que é montada hoje na Bahia é de que nós somos uma rede agroecológica onde a gente trabalha todas as ações e políticas, né, e processos de articulação para a agroecologia. Ela é formada de associações, de agricultores, de técnicos, de instituições de ensino, de pesquisa. Então, é uma rede, como a gente diz, rede é viva, é um movimento. Aí, dentro da rede, nós temos um sistema participativo de garantia, que é o SPG. É esse que se transformou em uma OPAC,
que é o organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica, que está credenciado no mapa para fazer a certificação. Então, assim, essa rede, ela tem essa estrutura hoje no estado da Bahia. Nós estamos hoje em 19 territórios de identidade da Bahia, que é a Rede de Agroecologia Povos da Mata. É o único sistema participativo de garantia da Bahia. E dentro disso, a gente sabe que o Brasil é o quarto produtor de alimentos orgânicos, né? E eu gostaria agora de compreender o que é o Núcleo Raízes do Sertão. O Núcleo Raiz do Sertão é um braço da Rede Povos. Então, assim, quem está credenciado no mapa é a rede e quem aqui no território de Irecê certifica é o núcleo. Então, aqui nós somos o representante da rede. Quem faz a certificação no território de Irecê somos nós. Então, assim, o presidente da nossa rede, da nossa associação, ele está lá em Ilhéus. Ele vem aqui fazer a certificação junto com a diretoria? Não. Quem faz aqui somos nós. Então, nós somos um braço. É assim que funciona. A institucionalidade hoje nós temos 7 núcleos e 4 pré-núcleos. Então, todos esses, nos seus territórios, fazem a certificação acontecer. Então, aqui é o Núcleo Raiz do Sertão. Lá em Ibirapitanga é o Núcleo Pratigi. No Recôncavo, a gente tem o próprio núcleo recôncavo, que pega a região de Salvador, pega ali. Então, nós temos ali. Em Camaçari, nós temos o Polo Verde. Então, cada região, a gente tem um núcleo atuando e fazendo a certificação. Então, a gente funciona como o braço da Rede Povos aqui no território de Irecê. Quero fazer certificação orgânica. Vai procurar o Núcleo Raiz do Sertão, que nós vamos orientar o passo a passo para você poder certificar sua unidade produtiva. Então, em cada território tem um núcleo, né, que é responsável para visitar e seguir o checklist, os critérios para dar certificação. Da certificação, o passo a passo. E aí, assim, tem muita gente que é engraçado, que chega pra gente e diz assim, olha, eu tenho uma roça eu tenho muita fruta, eu não utilizo veneno e quero vir vender na feira, por exemplo. Aí a gente diz, infelizmente, você não pode vir para a feira. Por quê? Porque nós temos um processo. A pessoa, para poder estar com o produto certificado, ele tem que passar por um processo. No mínimo do processo é 6 meses. Para quê? Para que ele possa compreender o que é a certificação. O que eu estou fazendo? O que a gente chama de certificação? Quais são a documentação necessária? O que é essa coletividade? Né? Porque tem muitas peças aí que precisam ser encaixadas e a pessoa compreender. Então, se a unidade produtiva dele nunca utilizou veneno, ele vai levar 6 meses para a certificação. Se ele utilizou algum tipo de agroquímico nessa unidade produtiva, aí a gente vai adequar de acordo com a realidade para ele poder fazer a transição. Então, tem um tempo. E as pessoas acham que é só não utilizar veneno e pronto, já posso ir para a feira vender o meu produto. E não funciona assim, porque certificar uma unidade produtiva, a gente precisa ter certeza de que, de fato, essa unidade produtiva não foi utilizada o veneno para que aquela produção pudesse estar ali. E seguindo esses protocolos, você também está garantindo para o consumidor um produto de qualidade e com sustentabilidade, né? E aí eu quero que a produção solte essa foto, porque eu falei há pouco, né, que Paulinha, por 2 anos, ela foi premiada pelo Sebrae Mulher de Negócio. E eu queria, Paulinha, que você falasse como foi esse momento, né? Quais foram as suas emoções vividas, porque as emoções nossas aqui foi de vibração. Então, é assim, primeiro que a relação com o Sebrae estar como representando a agroecologia no território de Irecê é uma luta de vida, né? E eu tenho uma agroindústria. A minha agroindústria é Orgânicos do Quintal. Além de eu ter a unidade de produção primária vegetal certificada, eu tenho uma agroindústria. E o Sebrae me cobrando o tempo, Paulo, você precisa se inscrever no prêmio Sebrae Mulher de Negócio. Eu disse, gente, em que categoria? Trabalhadora rural. E aí eu me inscrevi e fui. Então, assim, para mim foi uma surpresa muito grande no primeiro ano ficar em segundo lugar, porque você concorre com as mulheres da Bahia inteira, né? Então foi uma alegria, assim, dizer, meu Deus do céu, e um susto ao mesmo tempo, porque você se vê, às vezes a gente trabalha e a gente não consegue se enxergar naquilo que a gente faz, de que é importante. Você, no fazimento diário das coisas, você não dá o valor necessário para aquilo que a gente está fazendo.
E aí, quando você vai para um prêmio como esse, aí é que você vê essa relação de dizer, poxa, o que eu faço realmente tem um valor, tem uma representatividade para a região. Então, assim, eu fui a primeira vez nesse sentido, na segunda vez eu fui novamente, né, porque ficaram aqueles dizeres, Paula, vai de novo. Então, a primeira vez eu fiquei no segundo lugar, a segunda vez eu fiquei no terceiro, e assim, para mim foi uma alegria muito grande. Foi esse sentimento que eu tive, assim, do valor do trabalho que a gente faz, que muitas vezes a gente mesmo não consegue enxergar, né? E aí, quando você vai para uma premiação, principalmente a nível estadual, você enxerga quantas mulheres que tem ali, que o seu trabalho também, que a gente muitas vezes acha que é pequenininho, mas que tem um valor significativo e pode estar trazendo reflexos para outras mulheres, né? De que também podem empreender, porque fazer agroecologia e beneficiar aquilo que a gente faz é uma forma de empreendedorismo, né? Então, um pouco do trabalho que a gente faz ser mostrado para a gente é uma satisfação. Eu fiquei muito feliz, assim, muito contente mesmo, lisonjeada de estar ali entre tantas outras mulheres que também são empreendedoras na Bahia. E é um título Sebrae, gente, é diferenciado. E eu gostaria de convidar vocês para se inscrever aqui no YouTube, no nosso Pod Quixabeira, no quadro Pod Meire. E tem novidade, viu? Você se inscrevendo, comente aqui que você vai concorrer uma cesta de produtos orgânicos que o Núcleo Raiz do Sertão está sorteando para vocês, seguidores, internautas aqui do nosso canal. Paulinha, e eu gostaria que você falasse um pouquinho aí do que é mesmo, conceitua, metodologia dessa informação do agroindústria, que você tem essa agroindústria lá no seu município. Então, no território de Irecê, hoje nós temos 6 agroindústrias certificadas pelo Núcleo Raiz do Sertão. Quando a gente fala no processo de agroindústria e de certificação orgânica, a gente está dizendo que todos esses produtos e ingredientes utilizados nesse processamento desse alimento, ele é orgânico. Então, se você vai processar uma geleia e ela leva açúcar, ela tem que ser uma geleia com açúcar orgânica. Se você vai fazer um doce, todos os ingredientes, nos mínimos detalhes, precisa ser utilizado com o produto orgânico. Então, assim, tudo. Aí as pessoas vão me perguntar, é açúcar orgânica, ela não faz mal à saúde? Faz, gente. A única questão é que não utilizou os agroquímicos para ser produzida e nem processada no seu processo de refinamento. Então, ela é açúcar pura, né? E a mesma coisa acontece nas agroindústrias. Nós temos, por exemplo, eu tenho uma satisfação muito grande. A minha agroindústria hoje processa mais de 70 itens. O que é isso, gente? É a gente pensar todas as geleias que nós temos, das frutas que nós produzimos, o extrato de tomate, e aí eu brinco sempre, eu digo, meu extrato de tomate tem um diferencial, ele não tem açúcar, eu não tiro acidez com açúcar, eu tiro acidez com cenoura. Aí o povo, nossa, por quê? Eu digo, olha, é utilizar aquilo que a gente tem. Eu não produzo açúcar, eu produzo cenoura. Então, ao invés de comprar açúcar orgânico para colocar, a gente utiliza a cenoura que a gente produz. Então, você consegue tirar a acidez. E nós temos uma diversidade de coisas, assim, dos temperos, dessas coisas. E tem outras agroindústrias que fazem o fracionamento. O nosso entreposto, por exemplo. O entreposto de produtos orgânicos em Irecê, ele está certificado. E ele está certificado para comercialização, para fracionar os produtos e vender, entendeu? Para fora, vender para as escolas. Então, nós temos casa de farinha, Meirinha. Você sabe o que é a diferença de você ter uma casa de farinha que processa o produto orgânico? É você pegar uma tapioca que é processada e você olha para ela e você sabe que ela tem um diferencial. Porque não é feito o processo de secagem ao vento. Ela tem uma cobertura, ela tem toda uma qualidade para poder estar ali e a gente poder dizer, realmente é um processo orgânico. E ainda tem outras questões que estão envolvidas, porque as pessoas pensam que produzir orgânico é apenas não jogar veneno. E nós não trabalhamos com isso. A agroecologia vai além. Produzir orgânico é respeitar as relações de gênero. Produzir orgânico é respeitar a mãe terra, é fazer a diversificação. Eu não posso ser um produtor orgânico se eu produzo apenas um item de produto, porque isso é monocultivo e a agroecologia condena o monocultivo. Então, nós trabalhamos com a agroecologia e trabalhamos com a certificação desses produtos. Então, a gente precisa respeitar tudo que está à nossa volta. Eu sou produtor orgânico, então eu utilizo água em abundância. Eu tenho muita água, então não estou nem um pouco preocupada. Não. Se eu sou um produtor orgânico, eu tenho que entender que eu preciso cuidar, sim, da minha água. Eu preciso respeitar o que eu tenho na minha terra. Eu preciso respeitar a fauna e a flora. Então, são vários valores e várias questões que estão envolvidas. E as pessoas acham que produzir orgânico é apenas não jogar veneno. E não é. E ouvir você, Paulinha, falando sobre isso é tão encantador
que eu fiquei imaginando aqui a casa de farinha, né? E assim, eu queria compreender, quando você fala, hoje eu consigo produzir 70 itens, e como é esse processo de geração de emprego e renda? As pessoas às vezes acham assim, esse processo de produção, a gente começa a trabalhar a questão familiar. E muitos dos nossos agricultores trabalham só com a família. Hoje, eu trabalho com a minha família e consigo agregar outras pessoas que trabalham comigo. Eu tenho 5 famílias que vivem da nossa produção. Tanto da produção vegetal primária, que a gente trabalha no processo de plantio, e trabalha também na agroindústria. Na agroindústria, eu tenho 2 meninas que trabalham comigo. Então, assim, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque, assim, na minha comunidade, eu moro em Lagoa Funda de Barro Alto. As pessoas me conhecem muito do território de Irecê, mas eu estou lá na comunidade. E na minha comunidade, essas 5 pessoas estão comigo. Se você observar, o maior supermercado que tem na comunidade não emprega o que eu emprego. Tá vendo, Então, gente? assim, para mim é uma alegria muito grande. É um desafio fazer isso, né? Mas também é muito satisfatório você ver. Sabe, Meire, quando a gente pensa assim, eu sou do tempo da produção agroecológica nesse território, que eu vinha para a feira de ônibus. Eu passei 15 anos da minha vida vindo para a feira num ônibus. Trazendo o seu Trazendo a produto minha para produção vender. para vender na feirinha do Garra. Sabe? Na feirinha. E eu vinha de ônibus. Começamos de 15 em 15 dias, depois passamos a ser semanal. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de eu ter carros comprados, claro, com financiamento do Pronaf, né, para a agricultura familiar, mas que me deu essa possibilidade. E eu me lembro muito bem no dia que eu entrei na minha comunidade com meu carro zero, com minha estrada zero. A satisfação que não foi tanto a minha quanto dos meus colegas na feira. Hoje a gente vai na feira agroecológica e você vê que as pessoas têm o seu transporte de chegar na feira. Eu sou do tempo que a gente não tinha transporte. Hoje as pessoas têm acesso às barracas financiadas pelo governo. Eu sou do tempo que eu não tinha barraca. Que nós compramos a nossa barraca. Então, assim, ver o salto que a agroecologia tem dado e que a certificação orgânica participativa tem feito na vida dos agricultores no território de Irecê, para a gente é muito, de uma alegria. Eu estou na caminhada há mais tempo que os outros. Então, se nós passamos por desafios que muitos que estão entrando hoje não têm necessidade de passar. Mas a gente fica muito feliz de ver o trabalho que está sendo feito, a credibilidade que as pessoas têm com o nosso trabalho. E também sentimos ainda que muita gente ainda precisa saber o que é isso, o que é o produto orgânico, o que é a certificação participativa, o que nós estamos garantindo no território de Irecê. As pessoas precisam compreender de que é a nossa vida e que a gente faz com todo o amor e com toda a responsabilidade possível. E a gente convida sempre as pessoas, venham conhecer. As portas das unidades produtivas, dos agricultores agroecológicos certificados do Núcleo Raiz do Sertão estão abertas para a gente conhecer o sistema, saber como é, que não é fácil. E nós tivemos a experiência de fazer intercâmbios aqui com os consumidores. E como Nós foi fizemos isso? 3 intercâmbios. A gente dividiu o território, uma parte lá para Barro Alto, pegando a rota de Bipebe e Bititá, a outra parte aqui por Canarana, Lapão, até chegar em Barro Alto, e a outra para aqui para o lado de São Gabriel, né? E foi maravilhoso. Esse cliente que foi, ele chega na feira com outro olhar. É uma outra forma de nos tratar, porque ele conheceu a realidade. Ele viu lá onde é que o pé de alface que ele compra, como é que está sendo manuseado. Ele sabe como é que... Então, assim, é uma outra forma. E a gente pensa, assim, em construir outros intercâmbios nesse formato para que outras pessoas possam conhecer o que nós estamos fazendo. E aí começa a surgir novas feiras orgânicas. E aonde eu posso encontrar produtos orgânicos? Nós temos aqui no território de Irecê, na cidade de Irecê, como a gente diz, a gente tem todas as quartas-feiras na Praça Clériston Andrade, a partir das 16 horas até as 19 horas. A gente tem todas as terças-feiras a partir das 16 horas aqui na cidade de Lapão, na Praça Braulio Cardoso. Nós temos todas as sextas-feiras na Avenida Planalto, em Salobro. E temos também aos sábados aqui na cidade de Irecê, todos os sábados, a partir das 6 horas da manhã, no estacionamento da Copirecê. Nós temos feiras municipais. As feiras que acontecem em Ibipeba todas as sextas-feiras. Nós temos a feira em São Gabriel, que acontece todos os sábados. Nós temos a feira em Uibaí, que acontece todos os sábados. Essas são coordenadas pelos grupos certificados nos municípios. Mas tem essas que são coordenadas pelo Núcleo Raiz do Sertão, que acontece nessas outras cidades. Então, essa rede, né, de vocês terminam
certificando os municípios e garantindo a essas unidades produtivas o incentivo de abrir a sua própria feira orgânica. Justamente. A gente certifica as unidades produtivas dos agricultores e a gente provoca, inclusive, que eles tenham as feiras. E a gente trabalha nessas feiras de que forma? O agricultor ele não leva só a sua produção. Nós temos o entreposto e nós temos um sistema de repasse de produção. Às vezes eu não tenho tomate. Então, se eu não tenho tomate, mas o outro agricultor tem, então ele faz o repasse. E nós temos um cuidado com isso. O que é esse repasse? A gente tem uma tabela de preço que é unificada e essa tabela de preço também tem um preço controlado para o repasse. Para quê? Para que nós não sejamos atravessadores. Que a gente ganhe uma margem que garanta a gente vender e dar o lucro maior para quem produziu. Entendeu? Para quê? Porque a gente entende que uma feira agroecológica, uma feira orgânica, o cliente ele quer ir lá e encontrar de tudo para ele não precisar ir na quitanda. Então, uma feira com maior variedade de produtos vai levar mais clientes a ela. Então, a gente procura, através dessa relação que a gente tem com todas as feiras, garantir a maior quantidade, variedade e regularidade dos produtos orgânicos nas feiras. E também garantir aí uma oferta para nós consumidores final, né? Então, gente, essa é Paulinha, da Raiz do Sertão, certo? Pedagoga, articuladora e também ativista do agroecologia. E detalhe, empreendedora sustentável. E aí eu gostaria também de fazer outra pergunta. Tem inovação vindo por aí do Núcleo Raiz do Sertão? Algum movimento novo, algum evento novo que garante aí uma agenda positiva para os produtos orgânicos? Temos sim. Nós estamos provocando no território de Irecê a construção do Fórum de Agroecologia. E aí eu quero chamar todas as instituições, consumidores, instituições de ensino, secretarias de agricultura, de meio ambiente, de saúde, o pessoal que está ligado às clínicas particulares, os hospitais. Nós precisamos construir um fórum permanente de debate e nós vamos construir o Fórum de Agroecologia. Então a gente do Núcleo Raiz do Sertão tem feito essa provocação. Nós já fizemos 2 reuniões e nós vamos fazer a consolidação desse fórum. Não temos data ainda, nós estamos no processo de movimentação, mas a gente quer clamar. E para que esse fórum? Para a gente pensar o desenvolvimento do território de Irecê pautado numa economia justa, pautada no modelo justo, onde a gente tenha no centro a vida, e a vida das pessoas, a vida do planeta. Porque se a gente ficar do jeito que está, a gente não sabe onde vai parar. Quando a gente pensa e olha para o que a gente está, será que os nossos filhos terão a água que nós temos hoje? Será que terão a terra que nós temos hoje, esse ar que nós respiramos hoje? E é de responsabilidade nossa, não podemos deixar que os outros pensem isso por nós. Nós precisamos pensar juntos. Então, assim, a gente na rede tem um nome carinhoso de chamar o consumidor consciente. Nós chamamos ele de coprodutor. Então, você que é consumidor de produto orgânico, venha discutir com a gente, você tem um papel fundamental, porque não é só quem planta. A discutir a agroecologia não é só a gente que está lá na ponta plantando, não. Você que está consumindo. Quando a gente diz que consumir é um ato político de escolha, sim. Ao invés de dar ao seu filho o suco de pacotinho, você dá um suco de polpa de fruta, da fruta da tua região. Então, para a gente, isso é muito importante. Então, nós chamamos, fazemos esse clamor, né, para que as pessoas venham discutir e assumir conosco essa pauta de desenvolvimento do território. Né? E aí eu gostaria de perguntar também, como é essa rede de apoio das políticas públicas para vocês que lutam aí? Então, nós agora, a Rede de Agroecologia Povos da Mata, viveu 8 anos da sua existência muito para os agricultores e para o interior. Nós fizemos um trabalho de certificação na Bahia que estava muito interno. Nós nos apresentamos para o Estado e batemos na porta das políticas públicas em junho. Isso foi feito em Salvador. Eu disse, nós estamos saindo do mato e dizendo que existe essa rede e o trabalho que a gente está fazendo. Nós conseguimos um projeto de apoio à rede e esse recurso saiu agora em dezembro. A coordenação do projeto está aqui em Irecê, porque o Núcleo Raiz do Sertão é o maior núcleo de produção orgânica certificada na Bahia hoje e pela Rede Povos, e nós estamos fazendo esse trabalho de levantamento. É o primeiro passo da relação da produção agroecológica com o Estado nessa perspectiva. Até então a gente não tinha. Então agora é que nós vamos bater na porta e dizer por que as escolas estaduais não consomem os produtos orgânicos certificados? Por que as escolas municipais não consomem?
Porque antes tinha um discurso de que não tinha. Hoje tem, nós temos associação, nós temos cooperativa, nós temos produção. E é muito gratificante a gente dizer, nós temos produção em tonelada. A gente tem condição, sim, de garantir alimentos orgânicos nas escolas. E aí, esse projeto vai nos possibilitar isso. A gente pode, estamos provocando, inclusive, e a gente estava, inclusive, conversando há pouco, sobre o desafio que é a gente ter energia. Nós estamos no semiárido. Nós estamos numa região que depende exclusivamente da água do subsolo. E trazer essa água para a produção ela é muito cara. Então, nós precisamos de subsídio para garantir energia solar para que os nossos agricultores e agricultoras possam ter. E quem não tem energia solar, a gente precisa garantir a dupla tarifa. Então, são questões que a gente precisa trazer à tona e que a gente está pautando. Então, assim, nós precisamos de representantes que, inclusive, assumam essas questões conosco. Porque a gente, até então, há pouco tempo atrás, dizia que era possível produzir de forma agroecológica no quintal de casa. Apenas no quintal, que não era possível produzir em tonelada. E querendo ou não, Merinha, nós precisamos fazer o debate do modelo de desenvolvimento que está em disputa. E quem está do nosso lado fazendo essa disputa? Quem são os políticos que de fato vão pautar um modelo que sustente a vida? E essa não é uma responsabilidade só nossa. Outras pessoas precisam. É maravilhoso encontrar variedade de produtos todas as quartas-feiras na feira de Irecê, mas e quem está do nosso lado para fazer a disputa por nós? Quem está do nosso lado para também pautar aquilo que a gente precisa? Às vezes as pessoas chegam na feira e nos cobram que alface feia, que não sei o quê. Se a gente tivesse um sombrite, com certeza melhoraria. Se a gente tivesse uma estufa, com certeza melhoraria. Então, assim, eu convido as pessoas a refletir conosco de quem está na responsabilidade. A responsabilidade é só nossa, né? Trazer um mundo melhor, a responsabilidade é só de quem produz ou de todos nós envolvidos? Então, são questões como essas que a Rede de Agroecologia Povos da Mata, através do trabalho, está pautando o governo, está tentando construir essa relação para que a gente possa melhorar a produção e ampliar o número de agricultores. Porque tem muitos agricultores que ainda não acreditam que é possível produzir de forma agroecológica, que é possível produzir. Porque hoje a gente tem tecnologia para a produção. Nós saímos apenas do uso da urina de vaca. Porque muita gente diz, como é que eu faço? Nós saímos apenas do uso da compostagem. Como é que a gente faz? Tem tecnologia para a produção. Aí as pessoas, e eu sempre fiz esse debate com as pessoas do agronegócio que produz. Você produz quantas toneladas de cenoura? É muito gratificante a gente dizer, sim, eu produzi, sim. 16 toneladas, 17 toneladas, 20 toneladas de cenoura, de beterraba, de cebola orgânica, no padrão de mercado. E vendemos, eu tinha um sonho. O sonho da minha vida era botar um caminhão, mandar para São Paulo, porque, como a gente viu, eu vou botar um caminhão com 20 toneladas de produto orgânico. Eu tinha esse sonho e nós conseguimos realizar. Só que eu entendi que não está aí o negócio. Não é mandar para São Paulo. Nós precisamos garantir a alimentação orgânica, agroecológica no território de Irecê. Eu não quero que só eu tenha acesso, mas que o meu vizinho tenha, que os municípios tenham e que o território tenha. E que a gente só mande para fora aquilo que está sobrando, mas que o nosso povo, de fato, se alimente, para ver se a gente minimiza o número e a quantidade de pessoas que têm câncer no território. É claro que tem vários fatores, mas um dos fatores que a gente implica está na alimentação, está nas pessoas que produzem. Eu fico me perguntando se não dá dor na consciência de quem joga veneno nas propriedades e vê as mulheres que trabalham agachadas debaixo dos pivôs, com o número e a quantidade de câncer de colo de útero que tem nesse território. É muito difícil para a gente, e às vezes você fica assim, o produtor convencional ter coragem de dizer que ele planta para vender. Eu estou falando com você, eu planto para vender. E o de consumir, eu vou lá na feirinha de orgânico comprar. Você pode matar outras pessoas que estão fora do seu território e não consegue alimentar a tua família que produz. É doloroso. Dói. Isso dói demais, sabe? É muito sério isso. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. Porque, assim, usar o agroquímico tem um período de carência que as pessoas não fazem, e a gente sabe disso. E é isso que a gente questiona, sabe, Miri? Porque nós estamos tratando da vida das pessoas. E a maior satisfação que a gente tem é quando a gente consegue produzir o nosso alimento, coloca na nossa mesa, dá aos nossos filhos para consumir. Quando a gente faz uma cesta, presenteia uma pessoa e diz, aqui é tudo da minha roça. Tudo que eu produzi, aqui tem origem, tem identidade, tem história, sabe? Então, assim, isso é de uma alegria muito grande. Então, o processo que o Núcleo Raiz do Sertão,
que as pessoas que estão envolvidas, os agricultores, é esse amor, sabe? É essa vontade de que mais pessoas têm. Ah, muita gente às vezes fala assim: ah, é muito difícil entrar nesse negócio. Não é, não, gente. Nós estamos clamando, venham. A gente topa fazer a transição, nós vamos orientar. É claro que a pessoa vai chegar e ela quer certificar de uma hora para outra. Não é assim. Tem um tempo, mas a gente convida todas as pessoas, venham, vão entender. Eu tenho certeza de que quem vem e se apaixona pelo processo de produção agroecológica, que entende o que é, de que vai além, sabe? Vai além do produzir. A gente produz relações, a gente produz história, a gente produz respeito, a gente produz empoderamento. Quantas e quantas mulheres nossas hoje se sentem, sabe, têm autoestima, que conseguem. Então, é uma outra. Não é o ato de produzir apenas um produto e chegar ali na feira. Eu costumo dizer que eu não vendo apenas produto, eu vendo histórias. E realmente, Paulinha e o Núcleo de Raízes do Sertão vende histórias. E eu gostaria de convidar vocês para que também venha, né, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, o Pod Quixabeira com o quadro Pod Meire, e que também visite, né, o perfil do Instagram do Núcleo Raízes do Sertão. Fale aí o contato de vocês, o Instagram, como é que a gente pode estar conhecendo mais do Núcleo. Então, a gente tem alguns Instagrams, né? Nós temos o Instagram da Rede de Agroecologia Povos da Mata. Então, você vai encontrar no Instagram Povos da Mata e o núcleo Somos Raízes do Sertão. Através dele, a gente consegue identificar aí o que está acontecendo na rede, saber um pouco mais, né, do trabalho da rede, do trabalho do núcleo, o que é que aqui no território está acontecendo. E também o Instagram da Orgânicos do Quintal, tá? Que é a agroindústria, a gente também divulga muita coisa do trabalho do núcleo, vocês podem procurar para conhecer. Na cidade de Irecê, eu gostaria de esclarecer sobre as institucionalidades, sabe, Meire? Porque Sim. nós temos 3 instituições. O Núcleo Raiz do Sertão, que é o braço da Rede Povos, que faz a certificação, e nós temos a Associação Raiz do Sertão. Esta associação é também de todos os agricultores certificados, mas ela capta recursos para esse trabalho de divulgação, trabalho de formação. E nós temos a Cooperativa Raízes do Sertão. Essa cooperativa é quem faz o processo de comercialização. Então, se nós somos 3 instituições hoje que nós temos que faz esse trabalho de certificação no território de Irecê, justamente para dar vida e corpo a todo esse movimento que nós temos, né? Nós já temos, você que nem diz, muita gente, então precisou ser institucionalizado para que a gente pudesse garantir a qualidade do trabalho no território. Inclusive, nós temos produtos da Cooperativa Raízes do Sertão lá no mercado de artes, né? Nós temos o stand, onde você encontrará produtos de qualidade e orgânicos. Venha cá, o produto orgânico, ele é mais caro do que o não orgânico? Então, essa é uma boa pergunta, viu? Ele não é mais caro. Isso é mito? Por quê? Mito. Eu vou dar um exemplo agora. Se você chegar hoje no Atacadão e você for lá, o quilo de cenoura vai estar R$ 12. Nas nossas feiras estará de R$ 5. É mais caro? Não. Entendeu? Então, assim, é mito porque nós trabalhamos com a lógica do preço justo. Justo para quem planta, justo para quem compra. Então, as nossas feiras têm preço tabelado. Você vai chegar na feira e você vai, no início do ano a gente senta, no final do ano a gente senta, discute a tabela de preço, vê como é que está a questão da produção, a dificuldade, o custo das sementes, o custo da energia, o custo de mão de obra, tudo, e a gente chega naquele preço. Você vai chegar em janeiro, você vai encontrar, o preço de cenoura está de R$ 5, ele vai até junho. Se houver oscilação nesses custos, a gente faz uma nova discussão para no final do ano, para ele mudar novamente. Senão, ele vai seguir o ano todo naquele preço. Isso segue para todos os itens. Nós temos tabela de preço unificada. Então, se você chegar em janeiro e comprar o produto nesse preço, no final do ano vai ser o mesmo. Então, nós trabalhamos assim. Então, a gente não trabalha com reajuste com o mercado. Se o preço está alto, o preço está baixo. Não é essa a prática. Há uma discussão coletiva e a gente trabalha com uma tabela unificada. Então, é preço justo. No território de Irecê, nós trabalhamos assim. Então, gente, participa da feira orgânica, às quartas-feiras, na Praça Clériston, que lá você vai encontrar produtos orgânicos fantástico, preço justo. E agora vamos para o quadro Teste de Empoderamento com a nossa convidada Paulinha dos Orgânicos. Preparada, Paulinha? Preparada. Então vamos lá. Paulinha, você se sente uma mulher empoderada? Sim.
Você reconhece os seus defeitos, Sim. você reconhece as suas qualidades, Às vezes tenho dúvida delas, mas em parte reconheço. você sabe dizer não, Sim, você sabe empoderar outras pessoas, sim, você pratica sororidade. sim. Quem você indica para o quadro Podmere? Eu indico Juliane Mendes Mota. Juliana Mendes Mota. Juliane, Juliane, ela é hoje assessora territorial da CAR. É uma pessoa muito fantástica e, inclusive, é doutoranda de agroecologia, estudando o núcleo Raízes do Sertão. ela está fazendo um case em cima do núcleo Raízes do Sertão. Pois queremos o contato dela. Sim, senhora. E aqui a gente finaliza, né, mais um quadro do Podmere aqui no canal do YouTube Pod Quixabeira. Peço vocês para que comente, porque estaremos fazendo sorteio dessa cesta de produtos orgânicos, certo? Comente aí que estaremos entregando essa cesta para você com muita alegria. Paulinha, muito obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo com responsabilidade e com sustentabilidade alimentar. E eu quero deixar você à vontade para os seus cumprimentos finais. Eu quero agradecer, assim, é sempre bom falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita e de uma pauta que diz respeito a todo mundo, né? Não é só da nossa conta. Então, é mesmo agradecer pela oportunidade. Lhe admiro, lhe respeito muito pelo trabalho que você faz. Acho que é isso que precisa ser feito. Mais mulheres precisam assumir esses espaços e assumir espaços de comunicação, né? O Podmere, acredito que é um espaço desse para a gente estar dialogando e estar construindo, né? E estar empoderando outras mulheres como possibilidade de estar discutindo aquilo que se faz. Acredito que tem outras aí na invisibilidade que talvez um momento como esse possa estar trazendo elas para esse momento. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito agradecida. E nós que agradecemos a TV Quixabeira, a Arte Mídia, por acreditar e trazer esse quadro de empoderamento. Muito obrigada. Boas vendas e já já eu vou pegar a minha encomenda orgânica que Paulinha trouxe a minha cesta, que está ali lindíssima. É isso aí.